Tá? Perdão, irmão, se coloque de pé, continue de pé em nome de Jesus. Vamos receber o nosso pregador que vai estar ministrando a palavra de Deus. Se assente quando ele ordenar. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Podem assentar em nome de Jesus. É bom estarmos aqui nesta noite, na presença de nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, que nos tem dado aqui nesta noite esta oportunidade de servi-lo e de adorá-lo. E nós estamos aqui nesta noite por causa das suas misericórdias e da sua graça manifestada em nosso favor sobre a nossa vida. Então, a Deus, ao nosso Deus, toda honra e toda glória e todo louvor para sempre. Agradeço a Deus por esta oportunidade e à igreja, citando aqui o nome da missionária Kedna, que foi quem nos fez o convite, meio que de última hora. Nós estávamos ainda no nosso Congresso Regional de Missões, ali em Alto Alegre, na cidade de Alto Alegre, Maranhão. Chegamos agora já à tardinha e estamos aqui para trazer uma palavra a todos os irmãos, especialmente às pessoas amigas que atendeu o convite de um amigo evangélico, crente, e está entre nós aqui nesta noite. Então, também louvo a Deus pela vida do pastor deste campo, desta igreja, o pastor Raimundo Francisco, e também o pastor Francisco Assis, e a todos os demais pastores, ao pastor que está dirigindo aqui o culto, que Deus abençoe, a todos os demais, e também assim a toda a igreja de Deus neste lugar. Louvo a Deus, citando aqui o nome de meu pastor presidente, pastor Jeconias Ferreira Salles, a quem nós auxiliamos ali no campo de Santa Teresa. Quero fazer leitura de um texto sagrado no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 10, um texto muito conhecido, e isto é bom, sendo um texto conhecido, os irmãos já familiarizados com o texto, para nós conversarmos aqui nesta noite algumas coisas dentro do tempo que nos é permitido, dado aqui nesta oportunidade. Marcos, capítulo 10, eu quero fazer uma leitura um pouco extensa, mas necessária, mas, contudo, quero cumprir o horário. Amém, pastor? Qualquer coisa o senhor pode puxar aqui, viu? Em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, vou também. Se for só por causa de uma referência, irmão, não fica não, viu? Fica por causa do descumprimento, né? Está escrito, verso 17 em diante, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E disse ele, mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras.
Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Verso 26, e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Verso 27, e o último de nossa leitura: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, amigos que nos ouvem aqui nesta noite, estes versículos, bem como esta história, ela nos ensina muito a respeito da salvação, a respeito da vida eterna e de alguns impedimentos na vida de algumas pessoas para alcançarem esta vida eterna. Talvez alguém aqui nesta noite, ainda não crente, se identifique com algum destes problemas ou alguma dessas dificuldades ou impedimentos, mas que, se você se identificar com um destes, que você não tem a mesma atitude posterior a este culto, a atitude deste moço, deste rapaz, que foi ir para casa e parece que não se importar com as palavras de Jesus Cristo. Olhando esse texto, e eu quero ser breve e quero ser compreensível aos irmãos que nos ouvem, é conhecida essa história de um moço que procurou Jesus Cristo para saber a respeito da vida eterna. A princípio ele mostra, meus irmãos e minhas irmãs, um certo interesse pela vida eterna. E isto é bom quando nós encontramos alguém que tenha interesse pela vida eterna. Pense numa coisa boa, é quando você está evangelizando ou quando está pregando, que você encontra alguém que de fato está interessado na mensagem que você tem para trazer, ou para levar, ou para entregar. Quando nós evangelizamos, quando nós trabalhamos na evangelização, de casa em casa, e que encontremos alguém sedento pela mensagem do evangelho, mas como é bom pregar ou falar de Jesus. A pessoa larga tudo ali por um momento, por alguns minutos para ouvir. Aquela pessoa mostra naquele momento interesse na mensagem, na vida eterna. Este moço, ele demonstrou um certo interesse, pois ele procurou Jesus, e olha a maneira como ele se apresentou diante de Jesus. O texto, verso 17 diz que ele se ajoelhou diante de Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu até faço uma observação aqui, é que este rapaz, ou este moço, ele parece que pensava, ou parece que na verdade ele entendia que ele podia fazer alguma coisa, ou que ele tinha alguma cooperação tão relevante para a sua própria salvação, que ele pergunta: não é o que o Senhor fará, ou o que o Senhor fez, ou o que o Senhor pode fazer por mim, mas ele pergunta o que eu posso fazer para herdar a vida eterna. E meus irmãos, aqui eu destaco que há um problema na sociedade, nas pessoas, no ser humano, porque os homens, ou muitos homens, muitas pessoas querem alcançar a vida eterna, e se você sair perguntando, eu acredito que eu estou pregando para uma igreja missionária, para uma igreja evangelizadora, que vive de fato a prática da evangelização, de missões. Então os irmãos, é fácil falar disto, porque a gente encontra pessoas, e todas que a gente encontra, pergunte: você quer ir para o céu? Todas, unanimemente, dirão: sim, claro que eu quero ir para o céu. Você ama Jesus? Sim, claro que eu amo Jesus. Você, e tal, quer a vida eterna? Claro que eu quero a vida eterna. Só que o problema não está em as pessoas quererem, mas está na maneira que muitos estão buscando a vida eterna. Pois muitos pensam que as suas boas ações, as suas boas obras, as suas
suas obras de caridade, as suas atividades, o seu ativismo, a sua bondade social, pensam que isto é suficiente ou que é o bastante para dar-lhes a vida eterna. Observemos, talvez nosso maior público-alvo da evangelização sejam os católicos, e na sua maioria a doutrina católica ensina que as boas obras, elas bastam, elas são suficientes, ou elas são poderosas para que os homens encontrem-se com Deus para a vida eterna. Só que aí há um problema, porque o homem não pode ser salvo pelo que ele produz. O homem é salvo pela fé no que Cristo Jesus efetuou, realizou, fez, que foi a obra expiatória na cruz do meio, na cruz do Gólgota. Então o homem não é salvo pelo que ele pode fazer. O homem é salvo pela fé no que Jesus Cristo fez por toda a humanidade. Então todos quantos creem no que Jesus fez, todos estes alcançam a salvação, a vida eterna. Louvado seja o Senhor para sempre. Então este rapaz, ele tem um interesse, mas ele tem um entendimento equivocado. O que eu posso fazer? Claro que aqui nós não estamos negando a cooperação humana, a responsabilidade humana, mas na verdade nós estamos dizendo o que disse o apóstolo São Paulo em Efésios 2:8, que não é por obras, não é por ação humana, mas na verdade é pela graça divina, é pela fé que o Senhor nos dá ao ouvir o Evangelho. E ele se prostra e pergunta, o Senhor fala, obedece os mandamentos e tal, ele disse, já obedeço. Aí é interessante, que é onde eu quero destacar com os irmãos aqui, é a partir do verso 21, porque no versículo 21, Jesus diz para ele o que está lhe faltando. Após ele falar para Jesus que ele já cumpria todos os mandamentos. E se nós, queridos, observarmos com muito detalhe, com muita calma, vamos perceber que este rapaz, ele não cumpre aquilo que ele disse que cumpria. Porque qual é um dos mandamentos, ou um dos principais, ou um dos principais mandamentos? É amar o próximo como a si mesmo. O mandamento, o decálogo de Êxodo 20, amar o próximo como a si mesmo. E este rapaz, se ele ama o próximo como a si mesmo, porque ele não quer distribuir entre os pobres, entre os próximos, entre os necessitados, as suas riquezas, as suas fazendas. Logo, ele não cumpre aquilo que ele disse que cumpre na íntegra, de fato ou de verdade. Mas ele está equivocado. Parece que ele quer mostrar alguma coisa para Jesus, e alguma coisa que ele não tem, alguma coisa que ele não faz, alguma coisa que ele não produz. E como Jesus conhece, e como Jesus sabe do coração humano, como Jesus conhece a intenção do homem, o texto sagrado diz que Jesus Cristo olhou para ele, e isto aqui, queridos, e enche o nosso coração de alegria. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo olhou com um olhar de amor. Oh, glória a Jesus. O texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. Maravilha de Deus. Jesus olhou para ele e o amou. E aqui destaco aos irmãos que o amor de Jesus para com este moço, bem como para com todos os homens, para com toda a humanidade, não é um amor circunstancial, não é um amor momentâneo, e não é um amor passageiro. Na verdade, este amor, ele é permanente. Este amor aqui, ele não é como o amor humano, ele não é como o amor do ser humano, das pessoas, de umas para com as outras. Na verdade, este amor aqui é um amor que não muda, que não falha. Sabe por quê? Porque Jesus ama, já conhecendo o indivíduo. Você já viu alguém, por exemplo, dizer, uma mulher ou mesmo um homem, dizer assim, eu não amo mais ele, ou eu não amo mais ela, porque o amor acabou. Você já viu alguém, um amigo, dizer para outros, eu não amo mais ela, é minha amiga, mano, eu não amo mais ela, eu não amo mais ele. Eu já vi até filho, já vi coisas, até mais, você já viu com certeza, o filho dizer que não ama mais o pai chegar a dizer, eu não amo mais meu filho. Mas Jesus Cristo, o amor dele é totalmente diferente, porque o amor dele não diminui, o amor dele não muda, o amor dele permanece, o amor dele é imutável. Mas é interessante observarmos que Jesus amou ele conhecendo as suas falhas. Jesus amou ele sabendo que ele rejeitaria a mensagem. Jesus amou ele conhecendo que ele não estava sendo sincero. Jesus amou ele sabendo que ele era falho.
trabalho. Jesus amou ele porque, sabendo que ele estava equivocado, errado, e que não estava ali com um verdadeiro sentimento pela vida eterna. É interessante porque quando alguém diz, eu não amo mais ele vai usar uma justificativa. É porque eu não sabia que ele era assim. É porque eu não sabia que ela era assim. E se eu soubesse, eu não teria entrado nessa carrada. Se eu soubesse, eu não teria entrado neste relacionamento. Mas deixa eu dizer uma coisa, Jesus te ama conhecendo você. Jesus te ama sabendo que você ia errar. Jesus te ama sabendo que tu é pecador. E olha só o que disse o apóstolo São Paulo aos Romanos. O apóstolo São Paulo aos Romanos disse que Deus, ele nos amou tanto e provou este amor pelo que Cristo nos amou, aleluia, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o Senhor. O Senhor não nos ama porque somos perfeitos, porque perfeitos não somos, mas na verdade ele nos amou e nos ama e prova este amor, conhecendo as nossas falhas, as nossas deficiências, os nossos problemas, as nossas debilidades, mas ele provou o seu amor morrendo na cruz para com toda a humanidade, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. E se Jesus amasse porque não conhecesse, e quando conhecesse deixasse de amar, quem estaria aqui? Eu não estaria. Ele me amou conhecendo o meu interior. Ele me amou conhecendo a minha alma, o meu espírito. Ele me amou conhecendo as minhas fragilidades. E assim você também. O que eu quero lhe dizer nessa noite, você meu amigo, minha amiga, é que Jesus Cristo ama você. Talvez você esteja vivendo uma vida desiludida. Ninguém me ama, ninguém se importa comigo e tal, ninguém me liga, ninguém isso e tal e aquilo outro. Mas tem uma pessoa muito importante, há uma pessoa poderosa, Jesus Cristo, que pode mudar a sua história, reescrever a sua história, mudar a sua vida, que te ama, e o amor dele não é mutável, mas é imutável, incondicional. Ele está olhando para você, ele conhece as suas falhas, ele conhece seus problemas, suas deficiências, e ainda assim está olhando para você e dizendo, eu te amo assim, eu te amo ainda assim, eu te amo ainda assim. Então, irmão, se ele me ama, eu vou continuar no pecado? Não. A revelação do amor de Deus é para arrancar o homem do pecado e fazê-lo santo, e encontrar espaço entre os santificados, a remissão dos pecados. Louvado seja Deus para sempre. Jesus olhou e amou, conhecendo ele. Mas é interessante porque esse rapaz tinha alguns problemas. Número 1, ele tinha a sua confiança na riqueza. A confiança daquele rapaz era nas suas fazendas. A confiança daquele rapaz era nas suas posses. Se não, vejamos, verso número 24, o Senhor Jesus Cristo fala que aquele moço, ele confiava nas riquezas. Diante do contexto em que ele sai triste, o Senhor disse, quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Quão dificilmente entrará no reino dos céus os que confiam nas riquezas. No verso número 22, o texto diz que porque ele possuía muitas propriedades. Ele não possuía uma propriedade, ele possuía muitas propriedades. Então, aquele rapaz era rico. Aquele rapaz ou aquele moço, aquele homem possuía riquezas. Só que ele confiava nestas riquezas. A sua esperança era as riquezas. A sua confiança estava nas riquezas. Queridos, a instabilidade das riquezas não nos permite confiar nelas. A instabilidade das riquezas não nos dá, queridos, sustentabilidade na continuidade da nossa vida aqui na terra. Na verdade, somente o Senhor Jesus Cristo é quem é verdadeiramente confiável. Louvado seja Deus para sempre. Se nós lermos o Salmo, por exemplo, 49, a partir do versículo 6, está escrito que os homens confiavam nas riquezas, mas todos aqueles que confiavam na multidão das suas fazendas e das suas riquezas, nenhum deles poderia remir a alma do seu amigo. Mas os versículos seguintes mostram que, mas Deus remirá a alma. Louvado seja Deus para sempre. A instabilidade da riqueza não lhe trará confiança de vida eterna. A riqueza não lhe trará a saúde perfeita. A riqueza, o dinheiro, as posses, o bem, pode nos trazer muitas coisas nesta vida, e é até bom, é bom quando a gente tem para suprir as nossas necessidades, e até para ajudar algum necessitado.
necessitado, alguém que precise desta ajuda, mas contudo, você não pode debruçar a sua confiança inteira sobre esta riqueza, você não pode debruçar essa confiança sobre as suas posses, sobre os seus bens, mas na verdade todos nós devemos fazer como o salmista, no Salmo 124 e versículo 8, o meu socorro vem do Senhor. E no Salmo número 121, ele diz mais uma vez no verso 2, o meu socorro vem do Senhor. A nossa confiança não está na instabilidade das riquezas, a nossa confiança não está nos montões de dinheiro, a nossa confiança não está no homem desta terra, como disse o profeta Jeremias no capítulo 17, nós não confiamos no homem e nem na carne, mas nós confiamos no Senhor. Louvado seja Deus para sempre. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Este rapaz confiava nas suas riquezas, a sua confiança era a sua riqueza, por isso ele não se desapegou dela, porque ele não conseguiria viver. Na mentalidade dele, ele precisava, ele carecia, ele dependia, a sua vida dependia das suas propriedades, a sua vida dependia das suas fazendas. Mas nós todos aqui nesta noite podemos compreender que tudo isso, embora seja muito bom, mas é bom só até o ponto que não nos domina, mas é bom só até o ponto que não nos controla. Alguém já disse que o dinheiro, alguém já disse que o poder aquisitivo é bom até o momento que nos serve, mas a partir do momento que passamos a servi-lo, nós nos tornamos escravos. Mas todos nós aqui nesta noite, queridos, nós já compreendemos que só há uma em quem podemos depositar inteira confiança, e é Jesus Cristo de Nazaré. Levante sua mão se você puder e adore este Senhor. Em segundo lugar, este moço foi contrariado pela mensagem do Senhor, ele ficou irritado. O texto sagrado diz, no versículo 22, que ele, contrariado com esta palavra, saiu triste. O que tem, irmãos, de pessoas que após ouvir uma mensagem bíblica, e eu não estou falando de coisas extras bíblicas, não, eu estou falando de mensagem bíblica, do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus, pregar uma mensagem bíblica, seja para a igreja do Senhor, ou seja evangelística. Quantas pessoas, irmãos, não fecham a cara, porque disse que não gostaram da mensagem, porque a mensagem lhe confrontou. Este rapaz aqui foi desse jeitinho, este rapaz estava lá, ouviu, ele disse, eu quero a vida eterna. O Senhor disse, faz isso. Ele disse, eu já faço. Então falta uma coisa. O Senhor disse para ele o que faltava. Então ele chegou e disse assim, não gostei da resposta, não gostei da mensagem. A Bíblia diz que ele voltou para casa chateado, ele voltou para casa triste. O que tem de gente que após ouvir uma mensagem diz que fica triste, porque foi contrariado naquilo que ele esperava ouvir. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, que a mensagem não é do pregador, a mensagem é de Deus. Se a mensagem for do pregador, não presta, ela só presta se for de Deus, ela só presta se for da Bíblia, ela só presta se for inspirada pelo Espírito Santo, inerrante, infalível e poderosa, viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 fios, que alcança as juntas e medulas, a alma e o Espírito. Louvado seja Deus para sempre. Nós não podemos ser contrariados em nossas expectativas pela mensagem, mas na verdade nós devemos estar aqui nesta noite, como eu sei que os irmãos estão, como eu sei que todos estão. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, aleluia. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se for de consolo, consola, se for de exortação, exorta, se for de taca, bate, Jesus, porque quando Jesus bate, pode até doer por um momento, mas não é para morte, não é para vergonha, mas é para levantar, fortalecer e animar. Louvado seja Deus para sempre. Contrariado com a mensagem, o que tem de gente com ego inflamado, que quer ouvir aquilo que de fato quer, mas nós estamos aqui, a igreja do Senhor, para falar o que Deus quer que seja falado, que é a sua palavra. Amigo, você não está, e nós não estamos em um restaurante, e Jesus não é garçom, nós estamos na casa de Deus. E como disse Jacó em Gênesis capítulo 28, quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta do céu, porque Deus está aqui. Louvado seja Deus para sempre. Você já viu alguém dizendo, eu não gostei da mensagem, só se a mensagem não for bíblica, aí você não precisa gostar mesmo. Repudia essa mensagem que não é bíblica, mas se for bíblica, se for centrada nas escrituras, se for cristocêntrica, abrace a mensagem. Mas eu não gostei, irmão, engula a si mesmo, porque ela nutrirá a tua alma e te fortalecerá. Por último,
ele tinha riqueza na terra, mas não tinha tesouro no céu. Os versículos 20, 21, diz que Jesus Cristo diz: vai, vende tudo quanto tens, distribui aos pobres, aí tu terás um tesouro no céu. Alguém poderia pensar assim: o Senhor Jesus está com apologia à pobreza? O Senhor Jesus gosta de pobre? Só de pobre e tal? E assim, não, Senhor. Quem foi que disse que Jesus quer ver esse moço pobre? Na verdade, Jesus está mostrando para ele o que é que falta para ele, porque ele disse que faltava quantas coisas? Uma coisa. E o que é que faltava para esse moço? O Senhor Jesus Cristo não o disse diretamente, o Senhor fez ele perceber o que lhe faltava. Sabe o que é que faltava a esse homem? Lhe faltava um tesouro no céu. E sabe por que faltava um tesouro no céu para ele? É porque ele só estava juntando tesouro na terra. O tesouro dele só estava na terra. E o tesouro dele estava na terra, e na terra estava o seu coração. Porque Jesus disse que onde está o tesouro está o coração. Então esse homem estava com tesouro na terra e o seu coração estava na terra. E então o problema dele é que ele era apegado demais à terra. E ele amou mais a terra do que o céu. Amou mais o tesouro da terra do que o tesouro do céu. Que na hora da proposta de abrir mão do tesouro da terra, da riqueza da terra, pelo tesouro do céu, ele foi contrariado, se entristeceu e voltou para casa fazendo bico. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a esperança de salvação. Jesus não quer ver esse homem pobre, porque se Jesus o quisesse ver pobre, Jesus não teria prometido tesouro. Quem tem tesouro é rico ou é pobre? Quem tem tesouro é rico ou é pobre? Jesus não quer o ver pobre. Jesus está dizendo: eu quero te ver mais rico ainda. Porque quem tem riqueza na terra só tem riqueza por um período. Mas quem tem tesouro na terra pode até não ter riqueza. Quem tem tesouro no céu pode até não ter riqueza na terra, mas é rico eternamente. Nós precisamos, queridos, entender isso aqui. Você, meu amigo, você, minha amiga, que o Senhor Jesus Cristo quer lhe enriquecer. O Senhor Jesus Cristo quer lhe dar um tesouro nos céus, e para isto é preciso você amar mais o céu do que a terra. Talvez esta seja a coisa que está lhe faltando. Talvez você esteja muito apegado às coisas dessa vida. Talvez você goste de uma balada, não sei. Talvez você goste de algum movimento que você sabe que você terá que abandonar quando tomar a decisão de seguir a Cristo. Mas eu quero lhe dizer nesta noite que todas essas coisas são pequenas e baratas comparado à riqueza que Cristo tem para você, comparado ao tesouro que Cristo tem para a tua vida. O que Cristo tem para você, a proposta que Cristo tem, vale mais do que qualquer prazer nesta terra, vale mais do que qualquer riqueza nesta vida. Então largue tudo isso, abandone tudo isso e siga a Cristo, viva para Cristo. Louvado seja Deus para sempre. E eu quero perguntar nesta noite: tem alguém aqui nesta noite que queira se entregar a Jesus completamente? Tem alguém aqui nessa noite que ouve esta palavra e diga: chegou o momento, eu preciso tomar a decisão aqui hoje, agora. Chegou o momento, eu estou muito apegado às coisas dessa vida. É a noite de você se desapegar das coisas aqui de baixo, levantar os olhos e ver que o nosso socorro não vem da terra, o nosso socorro não vem do dinheiro, o nosso socorro não vem dos homens, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os homens, que fez a terra, que fez os céus. É este Senhor que quer lhe salvar. Aonde está você que nesta noite tomará esta decisão? Venha, nós queremos orar com você, por você nesta noite, apresentando-o a Cristo, para que Cristo, louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Se reconciliando, glória a Jesus. Quem pode dar glória a Jesus? Aleluia. Abra mão das riquezas aqui de baixo, pelo tesouro lá em cima. Oh, aleluia, tem um tesouro para todos quantos abandonarem os prazeres desta vida. Em seguida o apóstolo Pedro perguntou: e nós, Senhor? E nós? O Senhor disse: quem largou isso tudo por amor a mim, receberá nesta vida e por fim a vida eterna. Ninguém perde por largar esta vida, por largar os bens desta vida, por largar o prazer desta vida que é passageiro, para ser. Glória a Jesus. Eu convido os irmãos, por favor, fiquem em pé, se você puder. Vamos orar por este rapaz. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não ame mais a terra que o céu.
Não ame mais a riqueza da terra mais que o tesouro do céu. Senão a gente deixará o tesouro do céu pelas riquezas da terra, mas nós estamos caminhando para Canaã celestial, como assim chamamos, a cidade de Deus, aonde estaremos com o Senhor. E esta igreja aqui nesta noite, que está caminhando para esta cidade, estenda a sua mão para cá em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar por este rapaz. Senhor, nós te apresentamos aqui nesta noite este rapaz, ó Senhor, que ouviu a tua palavra e entendeu a tua palavra, e ele nesta noite toma a decisão, Senhor, aleluia, de entregar a sua vida completamente ao Senhor. E nós bem sabemos que é o Senhor quem dá a vida eterna, a partir da obediência do homem ao chamado do Senhor. E ele atendeu nesta noite o chamado. Ó Senhor, perdoa os seus pecados, apaga os seus pecados, as suas transgressões, escreve o seu nome no livro da vida, enche ele do teu Espírito Santo, ó Senhor, e usa nas tuas mãos como o Senhor quiser usar, até o dia do teu retorno. Sustenta, bem como esta igreja, Senhor, missionária aqui neste lugar, em nome de Jesus, Senhor, enche-nos do teu Espírito, para perseverarmos até o dia do teu retorno, para continuarmos, Senhor, em nome de Jesus. E todos